o desaparecimento de Judith, exatamente já nesses episódios de retorno. É o que um crítico, um jornalista e um dos que receberam o episódio revelou na sua nova prévia soltada recentemente. E mais, essa prévia também quase que entrega na nossa mão quem é que deve morrer nesse episódio. São muitas informações novas, muita coisa que a gente não sabia, filho. Vou analisar tudo. Se você quer saber, cola aqui e vambora que tá muito interessante isso aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô bem demais, claro, né? Eu sou o João Victor. Pra você que não conhece, faltam pouquíssimos dias do dia que esse vídeo tá saindo, né, pro retorno de The Walking Dead, e tem mais prévia pra gente analisar. Coisa nova pra gente saber e empolgar mais pra esses episódios. Se assim rolar, clica no like aí, muito. Se inscreve no canal pra você não perder o tanto de coisa que vai vir. A análise dia 3, tem live também nesse mesmo dia e lançamento do Drop, que eu continuo adiantando porque depois tem gente que me manda mensagem triste que não conseguiu. O estoque é limitado e já tem muita gente esperando. Fica ligado aqui pra você não perder. E vamos começar porque tá aqui a nova prévia. Na outra semana eu analisei umas duas já, né? E agora é uma prévia específica do episódio 18, né? Feita pelo site The Natural Aristocrat, em específico por esse cara aqui, o tal de Nir Rigev, que foi um dos que recebeu o episódio de forma adiantada por causa do site. E eu já adianto que essa prévia dele é só focada no episódio 18 e é completamente diferente de todas as outras prévias que eu falei aqui. Então dá pra ter muita coisa nova. Sim, traduzi o site aqui pra português, como sempre, pra ficar mais fácil, né? E vamos começar. Olha o que ele diz. O episódio 18 da temporada 11 de The Walking Dead pede aos pais que reflitam o quanto de si mesmo é espelhado em seus filhos. Sim, meu querido, a análise desse cara é a que mais entrega um ponto muito importante sobre esse episódio 18, que é a relação de pais e filhos, que é muito importante até pro resultado que acontece nesse episódio. Você que acompanha, acho que você já deve estar imaginando, mas vamos lá. Dá uma olhada aqui, ele já começa dizendo, acho que uma frase que a Carol cita no episódio. Ela diz: é estranho ser pai de repente. Quando Sofia nasceu, eu não tinha ideia do que estava fazendo. Carol Pelletier para Daryl perdido, lutando para ser um pai adotivo para Judith. Olha aí já o primeiro ponto. O primeiro ponto de paternidade que é abordado no episódio é essa questão do Daryl com a Judith. Que assim, desde o episódio 10 dessa temporada, que mostra eles já estabelecidos em Commonwealth, tem sido mostrado muito isso. Que a Judith tá morando ali com o Daryl, que eles estão vivendo juntos e tal. O Daryl decide inclusive ficar em Commonwealth por conta da Judith e do RJ tá querendo ficar ali. Só que o que aconteceu é, o Daryl agora é um foragido de Commonwealth. A partir do episódio 16 ele tá sendo procurado e tal, e ele não tá mais na comunidade, e essa revisão aí já adianta o retorno do Daryl pra Commonwealth no episódio 18, de que essa sinopse, né, que fala que a Carol vai conseguir limpar a barra deles com um trapo, vai dar certo, eles vão tá lá de boa. E inclusive vale lembrar de novo a cena que eu mostrei sendo gravada pra vocês, que é do episódio 18 desse dia aqui, que envolve Carol e Daryl conversando pelas ruas de Commonwealth, em meio ao evento que vai estar lá. Eu já suspeito muito que esse diálogo entre os dois, que esse jornalista cita aí, é dessa cena que eu gravei pra vocês aqui, que eles estão andando, conversando, foi mais um diálogo entre eles. Mas vamos continuar que não é só isso o episódio, fica muito mais interessante nessa parte, olha isso aqui. O tema sobreposto do episódio 18 é a ilusão e a ilusão da orientação dos pais. Mesmo o grande lobo mau da série de TV, Negan, é reduzido a um retardatário preocupado. Palavras difíceis, né? Mas aqui destaca muito um foco sobre o Negan ser pai, que ele é o próximo aí na fila da paternidade, e aparentemente por essa análise aqui vai ter um foco no Negan também preocupado com as questões da gravidez da Annie, que é a esposa nova dele. Eu sei, muita coisa de paternidade, mas aparentemente tudo isso leva à morte desse episódio 18, que é importante desse início. Aqui na continuação da análise, ele ressalta muito sobre essa preocupação, né, da questão do Negan ser pai, tipo, da influência que o filho vai ter, ó. Embora um Negan envelhecido e grisalho prometa sutilmente em um ultrassom de rotina do hospital que ele não fará, você pode dizer nos olhos do Negan que dirigir o futuro de seu filho causa medo em seu coração, mais do que Rick Grimes poderia. Olha aí, revelação de que vai ter uma cena de ultrassom, então já dá a ideia de que a Annie vai conseguir entrar em Commonwealth também, então ela deve ir no hospital pra acompanhar essa gravidez, e dá a ideia de que nessa cena vai dar pra ver no olhar do Negan que ele não se sente preparado pra essa paternidade. Mas é aí que vem um dos conflitos do episódio que a análise
destaca aqui, justamente entre Judith e Daryl, eles discordando e Judith perdendo a confiança nele, olha isso. É dito, Daryl Dixon perde a confiança de Judith no início do episódio, por causa de uma discussão sobre fugir de Commonwealth em vez de tentar ajudar as pessoas de lá. É a primeira vez em um tempo que somos lembrados do cínico Daryl que foi contra o plano do Rick de unir temporadas atrás. Olha se o cara aí da análise, o jornalista, também não pesou a mão, inclusive ele chama o Daryl de cínico, meu querido. Eu sei que a galera vai revoltar. Não sou eu que tô dando essa opinião, tá? É o ponto. Aparentemente, então, o motivo da discussão entre os dois vai ser que o Daryl quer sair de Commonwealth, quer deixar lá, que tipo, já chegou no limite, mas Judith ainda prefere ficar e tem aquele espírito do próprio Rick, de ajudar as pessoas. Ela prefere sacrificar o seu bem-estar. Torço pra que nisso venha uma referência e que isso talvez mova a Judith a contar sobre o Rick, né? Contar o que ela sabe, de que o Rick deve estar vivo e que a Michonne foi atrás dele. Tomara que isso aconteça demais nesse episódio. Mas esse ponto do cara falar que o Daryl é cínico, lembrando da época que o Rick queria juntar o grupo e o Daryl não queria, tipo, se ele tivesse se referindo ao início da 9ª temporada, ele não tá mentindo não, porque o que causou o Rick ter que sozinho pegar o cavalo pra dissipar a Horda, pra Horda não atacar as comunidades, aí ele sofreu um acidente, depois teve que se sacrificar lá explodindo a ponte, o que causou isso foi a conspiraçãozinha, o planozinho ali do Daryl, Meg e companhia de sabotar o Rick e Michonne pra ir lá matar o Negan na cadeia, que inclusive foi a treta deles no episódio. Nessa época, início da 9ª temporada, as comunidades estavam se juntando de novo, né, depois de terem controlado os salvadores, mas ao mesmo tempo o problema que apareceu pro Daryl dessa junção é os próprios salvadores lá no meio, que ele não se dava bem, ele teve treta, teve que controlar algumas coisas, mas a decisão deles de conter tudo isso foi bem imprudente, a gente deve concordar. Só que assim, ainda não sei se eu chamaria o Daryl de cínico, mas enfim. Mas é aí que tá uma grande novidade que a gente não sabia. Ele revela que aparentemente Judith desaparece nesse episódio, deve ser por conta dessa treta. Depois que Judith desaparece, Daryl pergunta a Carol o que o Rick faria em seu lugar. Carol responde que ele não está aqui, você está. Realmente fica claro pra Daryl que a responsabilidade recai sobre seus ombros. Ele não é um substituto temporário ou algum tipo de procurador, ele é tudo que Judith Grimes tem. Olha o colapso, aparentemente Judith vai ficar tão frustrada que some, é isso mesmo. Será que ela sai sozinha, abandona o irmão, o Rick Jr.? Não sei se faria muito sentido, só se ela for junto com ele, esconder em algum lugar, ainda mais nesses momentos de tensão ela fazer isso. Isso provavelmente vai gerar colapso no Daryl, vai fazer eles ficarem desesperados atrás da Judith. E filho, já começo a criar umas teorias mirabolantes com base aí nos spoilers que eu já contei. Não vou falar aqueles spoilers diretamente, mas eu criaria uma teoria assim bem jogada no ar, que esse sumiço da Judith, ela pode acabar sendo capturada por alguém ali que vai ser importante no episódio. Quem sabe das coisas aí já pode levar essa teoria pra frente. Não sei se vai acontecer, só tô jogando no ar. Mas aí que tá, seguindo isso, a gente segue pra parte de paternidade envolvendo Pamela Milton e o seu filho Sebastian. Olha só, mas parece que tem muito foco na história do Sebastian nesse episódio. Ele segue aqui na análise falando, Negan e Daryl representam as partes inicial e intermediária da vida dos pais. Tipo, o Negan é o pai no nível inicial, o Daryl é no nível intermediário. Mas aí eu acho que deve chegar no nível mais avançado, em que o pai já não tem como fazer muita coisa, que é sobre Sebastian Milton, o filho da Pamela. No resumo aqui ele ressalta, tipo, quando criança você pode ainda moldar, mas depois vira um negócio tão endurecido que aparentemente não tem muito o que fazer, que é bem o foco do Sebastian. É dito, ó, Pamela Milton acredita na redenção de seu filho Sebastian, que ele é o mesmo bom menino destinado a continuar o legado de Milton, o seu avô. No entanto, há duas cenas do episódio 18 que definitivamente mostram a verdadeira natureza de Sebastian, quando está fora do hemisfério da sua mãe, longe dela, né? Ou seja, esse episódio vai construir mais o Sebastian, vai mostrar mais das atrocidades dele. Se por um lado a mãe acredita que ele pode ter a redenção e ficar do bem, vai mostrar ele pior ainda. Olha mais que coisa, mais foco no personagem, um episódio com muito foco nele. O que será que acontece? E aqui vem, seguindo questionando sobre essas questões de limitação de Commonwealth, que parece um lugar livre, mas ao mesmo tempo não é. Fala sobre as questões sociais, de que a Pamela Milton, por exemplo, manipula até a loteria da comunidade, tem a revelação nesse episódio, que ele já entrega aqui, mas aí por fim ele foca nos minutos finais, que aí tem um grande acontecimento. É dito aqui, como encontramos nos minutos finais, repletos de ação, aparentemente é só mais pro final do episódio que vai ter ação, o único equalizador no campo de jogo, socialmente enraizado, é o caos e desilusão. E aí sobre a última cena é o retorno ao puro pânico, claustrofobia e destruição dos episódios mais antigos de The Walking Dead, quando não importa o quão sereno o ambiente parecia ser, era sempre uma porta errada se abrindo na anarquia
e foi isso. Esse final dá um teaser do que vai acontecer, o estouro, a loucura que vai acontecer no final do episódio, que nem precisa de spoiler pra você concluir que é zumbis invadindo o Commonwealth. E por que isso já foi revelado sem spoiler? Porque a gente já teve aquelas imagens de bastidores de produção que a própria AMC revelou, que mostra o evento que vai ter, o Founders Day, a maior parte do episódio é sobre isso, e no final pessoas loucas, o caos tomando conta, zumbis invadiram, inclusive tá aparecendo que no episódio 17 vai ter um lockdown e tudo mais, porque vai ter zumbis em volta da comunidade, e tipo assim, essa parte já é teoria, mas eu arriscaria que esses zumbis que parecem que vão invadir, deve ser um pouco da irresponsabilidade deles ali também, tipo, ela mesma manda fechar tudo, manda todo mundo pra dentro de casa e tudo mais, que é o que parece que vai acontecer no episódio 17, mas no episódio 18 ela não quer deixar a tradição de lado, ela quer fazer o evento, talvez mesmo com a horda perto, e às vezes o barulho desse evento e tudo mais é o que deve atrair os zumbis, e aí vai focar nos outros pontos, mas, meu querido, focando principalmente no Sebastian, ninguém é bobo pra não perceber que por esse texto desse cara, tá parecendo muito que o Sebastian morre nesse episódio. É um episódio que foca muito nele, na questão de paternidade, ele deve chegar no ápice de violência e tudo mais, tá parecendo muito que é um episódio que vai construir ele bem pra ele morrer no final, mas eu fico preocupado é com a Judith, né, ela vai sumir, será que vão achar ela? O que é que vai acontecer? Escreve aí embaixo qual que é a sua opinião, porque essa prévia aqui deu um gás muito louco, né? Tá chegando, logo eu vou trazer a análise completa aqui, clica nesse like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal pra você não perder nada que tá vindo, e no mais é isso aí, um abraço, fui!